Sua dúvida pode ser tirada se você ler a carta aos Hebreus capítulo 9. Lá está escrito que o primeiro testamento, a lei, foi consagrada com sangue de bezerros e de bodes. Moisés aspergiu sobre a tábua da lei, sobre o povo e sobre os utensílios, o sangue daquele animal, consagrando assim o Antigo Testamento, a lei. Em Hebreus capítulo 9, o escritor deixa bem claro que assim como o primeiro testamento, o primeiro pacto foi consagrado com sangue, assim importa também que o segundo testamento ou o novo testamento, a graça, fosse consagrada com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus Cristo. É por isso que você vê então nos evangelhos Jesus pregando e vivendo a lei de Moisés. Quando, por exemplo, ele manda sacrificar, quando cura aquele leproso, e ele diz a ele que vá e que ofereça um sacrifício segundo o que Moisés determinou na lei e apresente-se diante do sacerdote. Nós vemos, por exemplo, Jesus visitando o templo no dia de sábado e assim lendo a lei diante do povo. Nós vemos também quando Jesus diz aos escribas e fariseus, que eram doutores da lei, que guardem a lei do dízimo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo assim a lei de Moisés. Jesus guardava o sábado, como nós vemos muitas passagens, onde ele mesmo, no dia de sábado, estava ali ensinando e disciplinando o povo judeu, principalmente os escribas e fariseus, que eram hipócritas, que não estavam guardando o sábado da maneira que deveria ser guardado. Jesus cumpriu o sábado da melhor maneira possível, amando, perdoando e fazendo o bem. Por isso então que as cartas dos evangelhos contam a história de Jesus como Filho do Homem, como o Messias que veio para cumprir com a lei de Deus, com a lei de Moisés e morrer ali na cruz em nosso lugar. Se Jesus tivesse quebrado alguma das leis de Moisés, ele não seria o cordeiro ideal para o sacrifício, para nos justificar e nos reconciliar com Deus. As Escrituras são claras, onde dizem que Jesus foi fiel em todas as coisas. Não falhou em nada. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, nos Evangelhos, Jesus estava cumprindo com a lei de Deus, com a lei de Moisés, por isso que nós encontramos ele dando essas ordens e ele mesmo vivendo a lei. O Novo Testamento, a Nova Aliança, teve início após a ressurreição de Jesus. Quando ele derrama o seu sangue ali na cruz, então consagra-se o Novo Testamento, a Nova Aliança, ou seja, a graça de Jesus. Por isso que nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé no seu sacrifício, no seu sangue que nos remiu, que nos purificou de toda injustiça. Leia a carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 8 e 9, que você vai entender que o Novo Testamento não inicia-se em Mateus, e sim em Atos dos Apóstolos, onde a igreja recebe o Espírito Santo e a graça de Jesus. A partir dali, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Então começa um Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. Por isso você não pode pegar textos isolados dos evangelhos e aplicar à igreja, porque se você fizer isso, você estará judaizando os gentios.